né? Está diretamente em pé, levantado. Então, por isso que ele tem que ainda tomar algumas cautelas. Então, é por isso que ele não está aqui falando conosco hoje. Porque às vezes a gente vê o pastor aí, mas o que o pastor está fazendo? De novo aquele rapaz lá pregando no lugar dele? Pelo amor de Deus. Não, calma, gente, calma. Vou devolver o microfone para o pastor. Ele que foi a pessoa levantada, o anjo dessa igreja para falar conosco. Hoje estou aqui somente auxiliando ele. Amém? Mas logo, logo o nosso pastor está retornando. Amém? Então quero deixar o abraço dele para vocês. Segundo, vocês notaram que eu estou rouco? Nossa, gente, esse, como costume, sempre em semana assim, né, de carnaval, nós fazemos o nosso retiro, nosso acampamento. E, nossa, é gritaria, é correria, é pasta na cara, passa no braço. Até a Bianca fez uma postagem lá, depois de elas terem passado pasta de dente em mim lá, fizeram uma passagem, aquela, pode dormir tranquilo, tava dormindo, né? E ela lá, pode dormir tranquilo, pois quando acordar vai ter surpresa. E teve mesmo, minha cara toda pintada, perna, braço. Mas amém, foi bênção, foi bênção. Foi bênção mesmo. Jovens, adolescentes, juniores, orando, sendo batizados no Espírito Santo, falando em línguas. Foi muito bacana mesmo. Eu creio que esse acampamento ele foi um divisor de águas na vida de muita gente. E principalmente na minha, viu, irmão? Porque antes desse acampamento, eu fui com o coração de ser transformado, de ser mudado. Então, antes mesmo eu estava pedindo para Jesus ele transformar primeiro a minha vida. E, consequente, transformar a vida de pessoas que estavam ali. Marcar histórias. Então, fiz amizades. Conversei com pessoas que dificilmente a gente conversa. Que essa é a importância do acampamento. A gente conversou através de devocionais, falando sobre quem somos em Cristo. Que bacana. Foi bênção. E aqui, eu como líder de jovens, representando também a Débora, representando também o Carlão, a Débora como líder de adolescentes e o Carlão como líder de juniores, nós queremos agradecer vocês que de alguma forma nos ajudaram, tanto servindo a gente, quanto contribuindo lá no acampamento, quanto nas doações de alimentos, quanto também pagando o acampamento de pessoas, filhos, netos. Então, eu quero primeiramente agradecer vocês. Muito obrigado. Vocês podem ter certeza que vocês contribuíram para mudança e para renovação de jovens, adolescentes, juniores, crianças, né? Crianças também, principalmente, porque a gente só pensa no futuro, né? Quando a gente olha uma criancinha ali, a gente só pensa no futuro. Mas a Bíblia diz que também foram lançadas pequenas flechas. E essas pequenas flechas, elas também são lançadas em casas, em lugares na rua, brincando com amigos. E essas flechas alcançarão, desde criança, outras vidas, para que outras vidas sejam manifestas o nome de Jesus. Amém? Então, quero deixar o meu muito obrigado. Certo? Vamos para a Bíblia? Jonas 1. Livro de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar,
e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhes perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Obrigado por o Senhor ter cedido, Senhor, esse tempo de eu falar com os meus irmãos. Que o Senhor venha me usar conforme a tua vontade, em nome de Jesus. E que a palavra que será dirigida seja simples, clara e objetiva, para que todos entendam e pratiquem essa verdade em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, aqui nós vemos a história de um homem chamado Jonas, certo? Jonas, ele tinha uma missão. Deus, ele colocou uma missão sobre Jonas. Qual que era a missão de Jonas? Ir até uma cidade chamada Nínive e pregar sobre a palavra. Ele tinha essa missão: ir até Nínive e pregar a palavra. Mas Jonas, ele acabou decidindo no meio do caminho fugir para um outro lugar. Mas eu quero que vocês entendam o porquê que Jonas ele fugiu. Jonas, ele era contra as práticas do pessoal de Nínive. O pessoal que habitava em Nínive eram inimigos mortais do povo de Jonas. Ele, em seu coração, ele odiava aquele povo. Ele odiava. Ele tinha sérias dificuldades com esse povo. E foi exatamente esse povo que Deus, ele levantou Jonas para falar sobre ele.
Só que Jonas, ouvindo a palavra do Senhor, ele tentou se ofuscar, se esconder atrás da corrente das trevas quarta-feira, começou a se esconder de Deus, e nisso daí, ele desceu até Jope, onde era uma cidade, onde tinham vários barcos, era uma cidade marítima, vamos dizer assim. Era uma cidade onde estava na costa, então estava à beira-mar. Ok, e ali ele decidiu ir para outro lugar. Primeiramente, eu quero mostrar na geografia como que foi a trajetória de Jonas. Vocês podem colocar a primeira imagem para mim, por gentileza? Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, mas Jonas, ele estava exatamente nessa região. E ele desceu até Jope. Só que a ida dele, aquela ida que Deus estava planejando com Jonas, era para ele sair daqui até Nínive, que era nessa ponta. Só que Jonas, ele pegou o barco aqui e ele foi em direção a Tarsis. Na verdade, Tarsis, se a gente vê a outra imagem, por gentileza, a outra imagem. Samuel, a outra imagem, a segunda imagem, por gentileza. Não há uma certeza onde era Tarsis. Tem gente que imagina que Tarsis é exatamente nessa região. Aqui foi aonde Jonas embarcou. Tem gente que imagina, né, através dos fatos, através de coisas onde os pesquisadores vão pesquisando, as histórias, eles imaginam que pode ser nessa região, onde estava apontado lá naquele mapa, ou também pode ser nessa região, onde é a Espanha hoje. Então, a ideia de Jonas ou era fugir para esse local, né, ou aquele local, longe do objetivo onde Deus ele tinha sobre a vida dele. Se nós colocarmos o mapa hoje para os nossos dias, que é o terceiro, é exatamente isso daqui, ó. Jonas, ele estava nessa região, próximo a Jerusalém, e ele estava querendo viajar para a Turquia, mas Deus, ele estava querendo enviar Jonas para o Iraque, mais ou menos nessa região do Iraque. Então ele, ao invés de ir para o Iraque, ele estava indo ou para a Turquia ou para a Espanha, longe daquilo que Deus ele tinha prometido sobre a vida dele. Deu para entender aqui, geograficamente, o que Jonas estava querendo fazer? Ok. Só que nada se esconde aos olhos de Deus, né? Por mais que a gente queira fugir, nada se esconde aos olhos de Deus. Pode tirar o mapa ali, por gentileza. Nada foge da presença de Deus. Você pode fugir, você pode tentar fugir para uma direção, você pode tentar fugir para outra, mas Deus ele vai cercar você para você retornar para o seu sentido original. Deus ele tem planos e tem sonhos para a sua vida, mas Deus em algum momento vai ter que corrigir a sua rota. Qual que é a rota que você tem colocado sobre a sua vida hoje? Será que a rota que você está seguindo está indo para os braços do Pai, para aquilo que Ele tem como objetivo, para aquilo que Ele tem como sonho sobre a sua vida? Ou você tem percorrido um alto mar a longa distância, para longe dos braços e dos sonhos do Pai? E isso tudo tem a ver com a mudança de vida. Tem tudo a ver com mudança de vida. Às vezes Deus ele está projetando fazer algo diferente sobre você, mas você tem fugido dos planos de Deus. Você quer, ao mesmo tempo que você quer, tem duas partes do seu cérebro, o esquerdo e o direito. O seu lado direito do cérebro fala assim: poxa, eu tenho que seguir a Jesus, eu tenho que fazer a vontade dele, eu tenho que operar segundo a vontade do Espírito, eu tenho que percorrer conforme Deus ele quer. Não é a minha vontade, Jesus, faça a tua vontade. Apareça que teu... Mas o lado esquerdo do cérebro fala assim: não, você é louco, é muito pesado, é difícil, é complicado, isso daí não é para mim. Nossa, mas olha quantas coisas aqui que eu estou perdendo aqui desse lado.
Nossa, olha que bacana. Não, mas olha o fulano lá, ó. O fulano não é crente, tem carro. E tem carro do ano. O fulano não é crente, tem a empresa dele. Nossa, mas será que esse daqui é o caminho mesmo? Porque eu também quero viver essas coisas. E Deus, ele tem um plano original para você. Às vezes nós ofuscamos o plano original de Deus. Às vezes nós não damos a merecida importância para aquilo que Deus, ele tem original para nossas vidas. Às vezes você pode estar aqui essa noite com uma dúvida: Jesus, será que o Senhor tem algo para mim realmente? Será que o Senhor tem preparado alguma bênção para mim? Será que o Senhor tem algo separado para mim? Porque eu me vejo como um patinho feio. Parece que todo mundo dá certo, mas aquela palavra, né? 10 mil cai ao meu lado, 10 mil à minha direita, e não estou sendo atingido. Cadê a bênção? Não atingir eu aqui, Pai? Às vezes nós duvidamos da palavra de Deus. Às vezes duvidamos daquilo que a palavra ela nos fala. Que nós somos mais que vencedores através de Jesus. E nós seguimos o nosso coração. E a palavra mostra sobre os caminhos do coração conduzirem à morte. Aquilo que é colocado sobre o meu coração, né? Sem a autorização e sem a bênção do Senhor, pode ter certeza que uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim. É a mesma coisa, eu tenho certeza, né? Nós temos mães, já tivemos mães, pais. E às vezes, por muitas vezes, o pai, a mãe chegava para você e falava assim: ó, meu filho, vai chover, leva o guarda-chuva, vai fazer frio, leva a blusa. O que nós fazia? Ignorava. Aí chegava cheio d'água em casa, com frio, passava frio na escola. Ou até mesmo alguém orienta você hoje, falando assim: ó, viu, vai por esse caminho, ó, eu estou vendo você indo por esse caminho aí não vai ser bom para você. Cuidado, ó, eu conheço esse caminho aí não é legal. E às vezes você insiste com esse caminho. Insiste em percorrer aquilo que vai trazer problema para você ali na frente. E aí você paga para ver o que vai acontecer. Quem aqui já pagou para ver o que ia acontecer? Eu já paguei. E olha, foi pau. Foi difícil. Mas graças a Deus, como diz lá no Chaves, né? O cachorro que abaixa a orelha, coloca o rabo entre as pernas. Voltei para o braço do pai. Voltei. Em outro lugar, agora é um testemunho pessoal. Em outro lugar, há uma época, eu estava indo numa igreja, né? A igreja onde fui batizado. Só que eu ia para tocar. Meu coração estava querendo aprender, já estava aprendendo a tocar, estava aprendendo a tocar guitarra, tocar violão. Meu coração estava cheio de querer aprender, tocar junto com outras pessoas, aprender. Meu coração não estava voltado para Jesus, não estava. Só que existiram momentos aonde eu enxergava aqueles jovens malucos, um correndo para um lado, ia no monte, saía correndo assim. Eu falei assim: esse cara é louco. Começou a dar uma vontade de querer viver uma coisa dessa, uma experiência dessa. E será que é isso daí? Eu também, se eles falam que eu quero sentir Jesus, eu também quero sentir Jesus. E aí, aos poucos, algo foi enchendo meu coração. E oportunidades acabaram surgindo na minha vida. Oportunidades de liderança, tá? Oportunidade de liderança. Gente, eu corria das lideranças. Eu corria. Me chamaram para ajudar eu era ruim, hein? Eu era ruim. Mas me chamaram
para ajudar a cuidar de algumas pessoas no sentido de música, né? Liderar a turma lá dos jovens lá. Comecei duas, 3 vezes. Comecei a me irritar, falei assim, não é para mim isso daqui não é para mim. E se você começar a insistir comigo isso daí, eu vou sair da igreja. Era bem assim. Tentaram falar para eu, viu? Vamos lá, junto com os adolescentes, com os jovens. E eu sempre gostei dessa coisa de se envolver, de me envolver, né? De estar junto, de, sei lá, fazer arrecadação, de levar comida à noite. Sempre fui dessas pegadas. Mas o meu coração não estava para a liderança, não queria me envolver com compromisso. Não queria compromisso, não queria. E Deus, ele falando, viu? Eu fiz você para você ser compromissado. Eu fiz você para se ajustar. Enfim, o que aconteceu? Com todas as situações, saí dessa igreja. Achei que o fardo era muito pesado, não sei o quê. Vai vendo. Fui como Jonas, até o nome, né? Até o nome é parecido. Saí dessa igreja. Logo após eu vim para uma outra igreja. E aí, nessa igreja aí, eu falei assim, poxa vida, eu quero me ajustar, eu não quero ser daquela mesma forma. Quero compromisso. Quero mudar minha mente. Isso daí em 2014. Fui nessa igreja. Gente, passei tanta dificuldade nessa igreja. Tanta dificuldade. Minha irmã está aí para falar que isso daí é verdade, né? Passei tanta dificuldade. Uma dificuldade assim, aonde aconteceu assim um reboliço naquela igreja, ao ponto de até o pastor daquela igreja ter um caso extraconjugal. E ali a gente perdido naquela bagunça. E eu estava com o meu coração de querer conhecer Jesus, de verdade. Mas aconteceu tantas coisas. E em casa também a mesma coisa, tantas coisas. Meus pais se separando ao mesmo tempo. Lá na igreja, essas dificuldades. Onde eu e algumas pessoas ali tivemos que fazer o último culto, porque o pastor não estava mais presente. A gente teve que fechar aquela igreja. Vai vendo. E ali eu fiquei revoltado. Porque eu queria. Mas não foi aquele momento. Aí eu comecei a ficar com raiva, com ódio, de igreja e de pastor, não sei o quê. Mas no meu íntimo, Deus, ele falando comigo. Falando, martelando. E Deus, ele falava exatamente assim, não estou querendo colocar, mas era o que Deus estava falando em meu íntimo. Vai para quadrangular. E eu tinha no meu coração de uma hora vir aqui. Mas não sei se eu queria viver esse momento junto com o pessoal que era da escola, porque o pessoal conhecia que eu era da bagunça. Então eu não sabia como que o pessoal ia me receber. Porque eu era bagunceiro, era um aluno bagunceiro, era uma pessoa bagunceira. Enfim, vim para cá, Deus, ele transformou a minha vida. Eu tive que deixar de lado meus pensamentos, o meu coração e a minha maneira de agir, para que Deus, ele pudesse agir com a palavra dele. Só estou aqui em cima hoje, falando com vocês, e só tive a oportunidade de chegar a ser pastor, de ser líder, de ser uma pessoa de Deus, através do momento que eu comecei a ouvir a palavra. E não idealizar a palavra por aquilo que eu pensava, sabe? Às vezes a gente ouve a palavra e a palavra ela passa pela nossa mente, a gente faz uma filtragem da palavra para a palavra ela se adequar à nossa maneira de pensar e à nossa maneira de agir. Mas não, deixei de lado meus pensamentos, deixei de lado as minhas atitudes e falei assim, Deus, aquilo que o Senhor falar eu vou fazer. Se o Senhor falar para eu subir naquele prédio lá, eu vou subir. Se o Senhor falar para eu falar com um cara no meio da rua, falar de Jesus, eu vou falar. Se o Senhor chegar e falar assim, não é por esse caminho, é esse, eu vou fazer. Gente, tinha dificuldade com oferta, tinha dificuldade com dízimo. E pastor falando, comecei a praticar. É para orar? Vou orar. É para ir para o monte? Vou para o monte. É para orar pela minha família?
Vou orar pela minha família. É para eu mudar isso? Eu vou mudar. Vai ser custoso. É para mim largar minhas amizades? Vou largar minhas amizades. E larguei um monte de amizade no meio do caminho. E não tenho medo de falar isso. Por quê? Eu precisava ser transformado. Eu precisava ser mudado das minhas atitudes, dos meus pensamentos e do coração que eu tinha. Eu estava me vendo como quem? Como Jonas, o fujão. Jonas, exatamente, ele tinha um coração que não estava diante da palavra. Mas Deus, ele queria que ele fizesse os planos dele. Às vezes nós nos colocamos nessa situação, como Jonas. Nosso coração quer, mas não quer fazer a vontade. Mas a nossa vontade bate mais forte. E a gente foge dos planos de Deus. Logo após, Jonas ele embarcou nesse barco. E você pode ver que teve problemas dentro desse barco, né? Ele entrou num barco onde havia umas pessoas que estavam indo para Tarsis. E a partir do momento que ele estava dentro do barco, começou a ter os problemas dentro do barco. Tempestade, ter chuva forte, ter, né? Quase esse barco via pique. Semana passada nós falamos sobre tempestade, né? Mas Jesus estava naquele barco. Mas nesse barco não era da aprovação de Deus. Existem tempestades, existem situações que é Deus que provoca. Às vezes para nos abençoar, mas às vezes é para nos corrigir. Tem situações que Deus ele permite tempestades para corrigir a nossa vida. Às vezes você está passando por alguma tempestade e Jesus ele pode estar dentro desse barco, pode estar. Mas Jesus ele está lá no final do barco. Você está escondendo ele dentro do armário, lá dentro lá embaixo do barco. E a tempestade, porque você está escolhendo viver a sua vida da forma que você quer. E Deus tem te chamado para viver os sonhos dele, mas você tem insistido em viver a vida do jeito que você quer. Deus ele está te chamando para você ter um alerta. Cuidado você que mexe com os planos de Deus que já tem sobre uma pessoa. Deus ele já está falando com aquela pessoa. Não enquadre aquela pessoa ao seu jeito de pensar. Porque é Deus que está falando com aquela pessoa. Por que você quer direcionar aquilo que Deus ele tem sobre a sua vida na vida de outra pessoa? Deus ele tem um plano para você. Aquilo que ele tem com outra pessoa é para outra pessoa. Às vezes a gente faz comparações, e são comparações bobas. Faz comparação, não, mas aquela pessoa não está levando a vida daquele jeito. Tem que ser assim. Para de ser bobo. Com todo respeito. Para de ser bobo. Deus ele tem uma situação especial para você. Não queira chamar tempestades para a sua vida, não. Não queira chamar tempestades para a sua vida, não. Dificuldade. Não queira chamar dificuldade para a sua vida. É assim que nasce a deslealdade no coração do homem. É assim que nasce a infidelidade no coração do homem. Quando ele acha que aquela pessoa, que Deus ele já está falando com ele, já está direcionando ele, ele tem que se padronizar aquilo que Deus ele tem especialmente para a vida dele. Não. Evite confusões. Deus aqui nesse nosso corpo, Deus ele fala conosco no completo. Mas individualmente, Deus ele tem um sonho para o Everton, tem um sonho para a Bianca, tem um sonho para a Débora, para a Nawane, para a Camila e para todos nós. Deus ele usará você conforme a vontade dele. É a vontade dele que prevalece. Amém? Evite tempestades, evite confusões, evite situações que tirem você da presença de Deus.
naquele mesmo barco havia outras pessoas. E por conta da atitude de Jonas, de querer se intrometer na vida daqueles homens, começou a trazer tempestade para a vida deles. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas o problema estava em quem? Em Jonas. Estava em Jonas. Você vê que as nossas escolhas, os nossos caminhos, as nossas perfeições, vamos dizer assim, atrapalham a vida de outras pessoas? Não é algo que era alinhado à vontade de Deus, mas era algo alinhado à vontade de Jonas. E a vontade de Jonas estava trazendo dificuldades para as pessoas que estavam junto com eles. Não seja a pessoa que traga problema para a sua vida e nem para a vida de pessoas. Seja bênção. Seja alguém que seja instruído por Deus. Alguém que ajude a caminhar essa pessoa e encaminhar essa pessoa para Deus. Não seja uma pessoa de confusão, mas seja uma pessoa de bênção. Bem? Retornando à história, a Bíblia mostra que aqueles homens, diante daquela tempestade, jogaram sortes e as sortes caíram sobre Jonas. E Jonas já tinha confessado que ele estava fugindo de Deus. Nisso daí, eles não queriam trazer dificuldade para Jonas. Eles não queriam magoar Jonas. Eles não queriam fazer nada de mal para Jonas. E Deus estava literalmente falando: joga Jonas no mar. Joga Jonas no mar. Joga essa ansiedade no mar. Joga esse problema no mar. Joga essa briga no mar. Jogue essa falta de perdão no mar. Jogue a preguiça no mar. Jogue a infidelidade no mar. É o que Deus estava dizendo. Para aqueles homens julgarem o problema que tinham naquele barco, no mar. E às vezes nós fazemos do problema o nosso filhinho, o nosso bichinho de estimação. E Deus está falando para você: lança fora essa dificuldade, lança fora esse pensamento, lança fora isso daí que você tem no seu coração, que você não deve se envolver. Lança fora essa coisa de que você já está muito velho para fazer certas coisas. Lança fora isso daí. Deus está querendo te renovar através da palavra dele, através das situações onde a igreja permite. E você está achando que você já passou do tempo. Você já passou a sua época. Ah, não, agora está na hora de eu sentar, de eu ficar ouvindo a palavra. Só quero absorver. Fala Jesus. E Deus está falando para você se mexer. Então tudo aquilo que você pegou até hoje vai ficar assim? Você só recebeu, engordou e não está colocando isso em prática? Está na hora de se posicionar. Se posicione, irmão. Se posicione. Tenha posição. Tenha posição de crente. Tenha posição de gente que leva a Bíblia como coisa séria. Tenha posição. Às vezes você ouve alguém falar na sua orelha aí e você, é verdade. Toma posição. Tenha posição de falar não para os seus amigos. Tenha posição de falar não para os seus familiares. Se não é conforme a palavra de Deus, fala não. Se posicione. É tempo de se posicionar. Não é tempo de ficar brincando, não. Se posicione, mude a sua cabeça, mude seus pensamentos. Amém. Retornando, Jonas ele foi lançado ao mar e um grande peixe o engoliu. Vamos ver, mostra para mim aquela imagem lá, a última imagem e depois a matéria, por favor. Olha lá, para quem não acredita que grande peixe engole alguém. Essa daqui é uma notícia agora se eu não me engano, é do começo de fevereiro de 2025.
o homem que foi engolido por uma baleia. Lógico que a Bíblia fala de um grande peixe. Que peixe que é esse? Não sei. Pode ser uma baleia, pode ser qualquer outro tipo de peixe. A Bíblia fala sobre um grande peixe. Nós simbolizamos a baleia porque é um grande peixe, certo? Mas aqui, ó. Jovem engolido por baleia, conta como foi o susto. Me senti como o Pinóquio, meu Deus do céu. Dentro do link, vocês têm um link aí? Veja aí dentro do link, tem um vídeo dele sendo engolido. Olha lá. Opa! Olha lá. A baleia engolindo ele. Só que logo soltou, tá vendo? E tem outros cenários onde baleias também engolem pessoas, e as pessoas ficam um tempo dentro da baleia. E é verdade. É real. Para você que desacredita que a baleia engole e alguém sai vivo de uma baleia, está aqui o testemunho. Ok? Jonas foi engolido por uma baleia. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites. E Deus, ele conversando com Jonas, tratando especialmente com Jonas, sobre o dever que ele tinha. Jonas, ele se redimiu, foi lançado em um lugar. Pegue para mim a primeira imagem e mostre de novo. Ele foi lançado em um local, provavelmente nesse lugar aqui, ó, acima. E dali ele começou a jornada. Por que eles provavelmente acham que é aquele local? Porque a jornada de Jonas demorou 3 dias a pé, até o ponto onde ele tinha que falar sobre a palavra. Então, provavelmente, nessa região, aonde Jonas ele foi lançado pela baleia, e ali começou a trajetória dele até Nínive. E ali ele ficou durante 1 mês, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre as maravilhas de Deus, sobre a salvação, falando sobre a mão do Senhor está aberta para aquele que está perdido. Falando sobre Jesus, mesmo com o coração assim, ó, raivoso. Como eu falei, não tem a ver com aquilo que você pensa, não tem a ver com aquilo que você sente, mas tem a ver com a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é única e verdadeira. Não tem a ver sobre você, mas tem a ver tudo com Ele. É Ele. A palavra mostra que aquele povo foi alcançado. Até mesmo o rei daquele lugar, ele voltou e falou assim, nossa, ele, sabe, rasgou as suas vestes e se lançou diante de Deus. E aqui proclamou para que o povo fizesse o mesmo. E aquele povo foi salvo. Aquele povo foi salvo. Só que olha o coração do homem. Vamos ver lá, ó. Jonas 4, a partir do versículo 1. E aqui eu vou encaminhando o final. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. O que Jonas fez? O que tinha no coração dele? Por mais que ele fez a vontade de Deus, o que ele tinha sobre o coração? Raiva. Tinha ódio. E ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas se arrepende. Jonas, ele estava irritado porque um povo foi salvo. Às vezes nós ficamos irritados porque, sei lá, algum familiar começa a ir na igreja e consertar a vida dele. Ficamos com uma inveja gospel, meu Deus do céu. Jonas, ele teve a mesma coisa sobre o coração. Como pode essa pessoa, ela fez tão mal para mim, por que ela tem sido abençoada por Deus? Por quê? Se ela faz tanta maldade, se ela fez tanta maldade. E quem é você para se colocar no lugar de Deus? Quem é você? Mas você vê aqui, ó,
que logo após, não vou continuar a palavra aqui, lendo, mas logo após Deus ele começou a tratar diretamente com Jonas. Então precisava de tudo isso acontecer. Mas durante a trajetória de Jonas, Deus ele foi salvando ali, Deus foi salvando aqui, Deus foi mudando a cabeça e o coração de Jonas até ele ser transformado. Situações acontecem na nossa vida, Deus ele permite. A gente não precisa passar por isso, mas Deus ele permite. Mas no momento, quando a gente se sente assim perdido, Deus ele está agindo com as suas mãos, Deus do princípio. Desde o princípio, Deus ele está cuidando de você lá na sua casa. Durante a trajetória onde você não conhecia Ele estava te cuidando. Deus ele estava cuidando do momento onde você foi se encontrar com Ele. Deus ele cuidou de você durante a sua trajetória e está cuidando de você até hoje, para que você vivesse o plano original que Ele tem sobre a sua vida. Não desista do plano que Deus tem para você. Não desista dos sonhos que Deus ele tem para você. Creia e viva, porque os melhores dias da sua vida está diante daquilo que Deus ele tem para você. Se coloque em pé. Você pode ter chego aqui com a sua cabeça toda assim, ó, virada. E Deus ele chegou e falou com você e revirou essa cabeça sua. Falou assim, viu? Vamos ajustar aqui alguns pontos. Vamos acertar o que está desalinhado. Vamos ajustar. Porque Ele quer ver o seu bem. Não existe um pai que quer o mal do seu filho. Não quer. O pai que ama o filho, corrige o filho que tem. Por quê? Porque ama. Deus ele ama você. Deus ele ama a sua pessoa. Ama a sua família. Ama a sua casa. Mas para que ele pudesse agir através de você, ele precisa consertar você. Se for preciso, você tem que voltar ao pó para você ser, sabe, aquele barro que é triturado, voltado ao pó para se formar de novo, que seja preciso passar por isso, para que Deus ele possa fazer algo novo e diferente na sua vida. Às vezes você pede tanto algo novo, mas você não quer ser ajustado. Como? Você precisa passar por algo novo. Amém? Vamos cantar essa canção?